Olá, queridos alunos, meu nome é Ricardo Nascimento, sou professor de raciocínio lógico e matemática e vamos resolver uma questão aqui do Enem, da prova de matemática, prova amarela, questão 149. Então vamos lá, primeiramente vamos dar uma olhadazinha na questão, vamos ler a questão, depois vamos analisá-la. A questão diz o seguinte: uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Então, gente, olha só. Para nós resolvermos qualquer questão de matemática do Enem, nós temos que ver o seguinte: geralmente, a parte mais importante da questão, o que ele pede realmente, fica no final. Então, se nós olharmos aqui, ele está perguntando justamente o seguinte: ó, a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem. Primeiramente, a gente tem que ver o seguinte: que razão é a divisão entre duas grandezas? Ou seja, ele quer que a gente pegue o número de assentos já vendidos e que a gente efetue a divisão pelo total de assentos desses ônibus. Então, primeira coisa, por todas as vezes em que ele falar a razão em uma questão de prova, ele está pedindo a divisão. Nesse caso, ele quer que você divida o número de assentos já vendidos pelo total de assentos do ônibus. Então, nesse caso aqui, ele na questão ele foi bem claro, ele diz o seguinte: que os assentos, as passagens já vendidas, serão representadas pelas cores mais escuras. E se nós contarmos aqui, nós vamos ter 16 assentos. Só que no total o ônibus possui o quê? 42 assentos. Ou seja, como ele quer saber a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, então vamos fazer o seguinte: qual o número de assentos já vendidos? Então, se nós contarmos aqui os de cor mais escura, nós vamos achar 16. E no ônibus, se nós prestarmos atenção, o total de assentos nós vamos ter 42. Então, nesse caso aqui, qual é a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem? Ou seja, 16 sobre 42. Geralmente, o que a gente vai ter que fazer em matemática? Tem um 16 e tem um 42, então dá para simplificar. Então, tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Tem, o 2. Então, se nós fizermos 16 por 2, nós vamos ter 8. E 42 por 2, nós vamos ter 21. Então, a resposta que todo mundo iria procurar era 8 sobre 21. E não tem nenhuma dessas aqui na alternativa. Só que foi que ele pegou? Ele pegou a resposta sem que tenha sido feita a divisão. Ou seja, a resposta que ele quis não foi 8 sobre 21. Foi a resposta em que não houve a divisão, a simplificação. Que no caso ficaria o quê? 16 sobre 42. Então presta atenção, isso foi uma casquinha de banana. Então por quê? A gente é treinado, a gente treina para sempre simplificarmos uma fração. Nesse caso ele não simplificou. Então a resposta ficaria realmente a letra A, 16 sobre 42. Espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Inscrevam-se no meu canal, curtam os vídeos, ok? E façam comentários, ok? Espero que vocês me deem um feedback, ok? Vamos lutar juntos para vencermos a batalha do vestibular do Enem, ok? Conto com a presença de vocês no canal. Um abraço, até a próxima.